E na China, já são 906 mortes causadas pelo coronavírus, entre elas uma americana e um japonês, as primeiras vítimas estrangeiras no país. O número de infectados passa de impressionantes 40 mil. Há 11 casos suspeitos aqui no Brasil, felizmente nenhum confirmado. O seu José saiu de Belo Horizonte para esperar a chegada do filho em Anápolis, Goiás. Vitor Siqueira é estudante de mandarim e desde o início de dezembro morava na cidade de Wuhan. Para a família, todo esse período de expectativa tem sido sofrido. A mãe, desesperada, chora dia e noite e reza o tempo todo. A irmã, como é mais otimista, fala que vai rolar e que vai dar tudo certo. Essas fotos foram feitas dentro do avião e encaminhadas para o seu José. Todos os passageiros usam máscaras e parecem tranquilos. Seu José não aguentou a espera. Viajou até Anápolis e decidiu ficar aqui os 18 dias de quarentena para ver o filho e levá-lo de volta para casa. Vim prestar o meu dever de estar ao lado do meu filho, ainda que por alguns metros. Foi desesperador. Assim resume o sufoco que o Pablo passou nos últimos dias. O morador de Santa Catarina é casado com a chinesa Zhang Hui. A mulher e a filha do casal, de 1 ano e meio, foram visitar parentes em Wuhan. A viagem de volta estava marcada para 25 de janeiro, mas por causa da epidemia do novo coronavírus, o aeroporto foi fechado e elas não conseguiram embarcar. Não conseguia dormir bem, não dormia direito, me alimentava mal, ficava o dia inteiro procurando notícias e tentando de alguma maneira ajudar eles, né, com o que eu podia fazer, né, fazendo campanhas na mídia social. Pablo só relaxou quando Zhang Hui recebeu o e-mail do governo brasileiro confirmando a presença dela e da filha Isabela no voo para o Brasil. Ela me disse, a gente vai vir no avião. Aí eu chorei. Antes da viagem, o casal conversou pelo celular. Zhang Hui contou em inglês que foi muito difícil ficar presa em casa. Isabela não podia sair para brincar e chorava dia e noite. Estou estressada e ansiosa, porque todos os dias milhares de pessoas são contaminadas. Dá medo do que possa acontecer, contou Zhang Hui. Antes de embarcar, Zhang Hui leu uma carta de agradecimento. Obrigada aos médicos brasileiros que vão nos ajudar e a todos os que vão participar dessa missão. E enviou ao marido estas fotos e vídeos. Elas mostram o check-in no aeroporto de Wuhan e a caminhada até uma das aeronaves da Força Aérea Brasileira. Pablo agora já respira aliviado, mesmo sabendo que ainda vai ter de esperar 18 dias para finalmente poder abraçar a mulher e a filha. Já vão estar num lugar bom, seguro, com médicos, atendendo eles, né, tendo cuidado com a saúde. Olá, meu nome é Reise, eu sou uma das brasileiras que está saindo de Wuhan. A paraense Reise também embarcou de volta para o Brasil junto com o filho. O marido chinês ficou em Wuhan por causa do trabalho. O casal se mudou para lá em novembro do ano passado. Aliviada por conseguir sair da cidade, Reise gravou estas imagens a pedido do Domingo Espetacular. Esse aqui é o nosso motorista, já está preparado, já está a posto aqui para levar a gente para o aeroporto. Ali vem chegando mais um pessoal, brasileiros. Aqui é o nosso ônibus. Esse é o momento do check-in. Estamos fazendo fila agora para fazer o check-in. As duas aeronaves que resgataram os brasileiros em Wuhan decolaram de Brasília na quarta-feira. Este vídeo da Força Aérea Brasileira mostra os aviões adaptados para a missão. Algumas poltronas da última fileira foram transformadas em macas. Além dos 34 resgatados, estavam a bordo outras 24 pessoas. Antes de embarcar, todos passaram por 2 triagens, uma chinesa e uma brasileira. Ninguém apresentou sintomas do coronavírus.
Estas são imagens do embarque pouco antes das 6 da manhã de sábado na China. Olá, acabamos de finalizar o embarque, todo mundo a bordo, todo mundo conseguiu passar em todos os testes. Daqui a pouquinho, o avião número 2 vai decolar em direção ao Brasil. Durante o voo, todos foram avaliados a cada 2 horas. Na parada em Varsóvia, 4 poloneses e 1 chinês desembarcaram. A base aérea de Anápolis passou por uma pequena reforma para transformar o hotel militar em área de quarentena. São 38 suítes equipadas com TV, internet, frigobar, telefone e ar-condicionado. Alguns quartos têm berços. Aqui fica a lavanderia. A comida será preparada em outro setor e servida nesta sala. Todos os utensílios serão esterilizados depois do uso. Neste local, foi criada uma brinquedoteca para as crianças. Operação muito bem preparada, planejada, bem demonstra aí a dedicação, o empenho e o patriotismo quase de todos envolvidos. O local da quarentena fica localizado nesta área branca. Na área externa foi criado um espaço de lazer e entretenimento para crianças e adultos. Se alguém apresentar os sintomas do coronavírus, vai ser conduzido até a área amarela. Caso o quadro clínico se agrave, o paciente será transportado de helicóptero até o Hospital das Forças Armadas em Brasília, que fica aproximadamente a 150 quilômetros de Anápolis. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem adotado medidas de prevenção nos aeroportos do país em todos os voos que chegam da China. Caso haja a suspeita de um passageiro que esteja infectado com o novo coronavírus, todos os outros são obrigados a permanecer no avião depois do pouso. Em seguida, entra a equipe médica para examinar o passageiro. Se o médico descartar o caso ali mesmo a bordo, o desembarque de todos é liberado. Mas caso a suspeita seja mantida, o passageiro doente é removido para um hospital e os demais são isolados e monitorados por agentes da vigilância epidemiológica. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, é o que mais recebe passageiros vindos da China para o Brasil. Agora, os funcionários que têm contato direto com os passageiros internacionais devem usar máscaras e luvas como medida de prevenção. Os painéis eletrônicos divulgam alertas sobre o novo coronavírus. Na última quinta-feira, nós acompanhamos a chegada de 2 voos vindos da China. Um deles, que saiu de Pequim, trouxe 27 chineses da Delegação Paralímpica de Badminton para disputar uma competição no Brasil. Poucos usavam máscara ou algum acessório de proteção. O Denis, responsável pelo transporte dos chineses em São Paulo, veio preparado. É mais para precaução mesmo. Enquanto isso, no terminal de desembarque, Normando e a esposa aguardavam ansiosamente a filha de 26 anos, que estava chegando de um voo de Xangai. Faz 6 meses que a gente não vê ela. Já faz 2 anos que ela mora lá. Eu não vou falar para você que eu fiquei nervosa, porque nós estávamos assim muito cientes do que estava realmente acontecendo. E ela super tranquilizou a gente, sabe? Tô super com saudade. Tamires estuda na China e está de férias até março. Ela preferiu ficar esse tempo no Brasil junto com a família. Decidi vir para o Brasil porque as coisas lá estão realmente fechando, as medidas do governo estão realmente muito pesadas para controlar tudo. Então não tem aula, não tem nada, decidi vir passar um tempinho com a mamãe, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo, ninguém vai morrer de coronavírus, tá bom? Beijos! Em Wuhan, onde começou a epidemia do novo coronavírus, o choro de um recém-nascido traz esperança para uma cidade desolada. E também muitas perguntas. A mãe infectada deu à luz um menino saudável na sexta-feira. A médica explica que o estado da mãe piorou e foi preciso antecipar o parto com uma cesariana. O bebê vai ficar em quarentena e passar por novos exames para confirmar que ele está mesmo livre do vírus. O caso intriga a ciência, porque em outras regiões da China, grávidas contaminadas transmitiram a doença aos filhos. A gente observa na gripe, em mulheres grávidas, que como a imunidade delas está mais baixa, ele faz o que a gente chama de viremia. Uma grande quantidade de vírus passeando e ele passa cordãozinho umbilical e vai chegar no bebê.
E da mesma forma, o vírus, coronavírus mutante, assim o faz. Então é natural que a gente espere muitas vezes que o próprio bebê corra risco de vida. Na Tailândia, uma mulher de 71 anos foi curada 48 horas depois de receber um coquetel de antivirais usados no tratamento do HIV. Ainda não existem remédios específicos para o novo coronavírus, mas os médicos alertam que nem todos os pacientes respondem da mesma forma ao uso de antivirais. Toda vez que nós temos um vírus novo, a gente precisa ter muita cautela antes de fazer qualquer afirmação, principalmente se a gente está falando de tratamento. Por outro lado, quando eu tenho um vírus novo, sem nenhum tratamento estabelecido, é claro que nós vamos tentar o uso de drogas que a gente já conhece, mas é muito cedo para a gente realmente afirmar que isso está funcionando e vai curar o coronavírus novo. Enquanto a cura não chega, o vírus ultrapassa fronteiras e paralisa o turismo internacional. Por causa da contaminação, navios de cruzeiro estão em quarentena na costa de Nova Jersey, nos Estados Unidos, e também em 3 pontos da Ásia: Hong Kong, Taiwan e nos arredores da capital japonesa. O navio está atracado aqui no porto de Yokohama para que eles possam reabastecer a embarcação com mantimentos e produtos de higiene. Vários barcos da Marinha Japonesa fazem escolta do navio, onde milhares de pessoas vão permanecer isoladas por pelo menos mais 10 dias. Entre os infectados estão japoneses, australianos, chineses, canadenses, americanos, britânicos, filipinos, taiwaneses e um argentino, primeiro latino-americano a contrair a doença. Essa turista dos Estados Unidos está a bordo e também contraiu o novo coronavírus. O vídeo gravado pelo marido mostra o momento em que ela foi retirada do quarto e levada para o isolamento. Diamond Princess tem quase 3.700 pessoas a bordo. Mais de 60 foram contaminadas. A embarcação tem bares, cassino, uma espaçosa sala de cinema e piscinas ao ar livre. Está isolada desde segunda-feira. A gente está aqui bem ao lado do navio e nós já vimos várias pessoas saindo do cruzeiro com máscaras, vestidas com aquelas roupas de proteção para evitar justamente qualquer tipo de contaminação. Várias pessoas na sacada das cabines. A recomendação é justamente que eles fiquem somente dentro das cabines, que eles não usem áreas externas com aglomeração de pessoas, áreas comuns do barco. A contaminação teria começado com um passageiro de Hong Kong. O homem de 80 anos já apresentou sintomas depois que tinha deixado o navio, já de volta ao território chinês, e morreu logo em seguida. Hoje, 3.600 passageiros foram liberados da quarentena no navio World Dream, atracado em Hong Kong. Eles permaneceram apenas 4 dias sem poder desembarcar. Os exames feitos para o coronavírus deram negativo. O professor Koji Wada é um dos mais renomados especialistas em saúde pública do Japão. Ele tem dúvidas se a quarentena dentro do cruzeiro é a melhor estratégia. Para ele, mesmo que não haja confirmação de que o vírus se espalha pelo ar, ainda há riscos de contaminação no local. E a saúde mental dos passageiros também deve ser levada em conta. A partir deste fim de semana, começou a funcionar aqui no Japão uma espécie de Disque Saúde. Uma linha telefônica conectada a 80 hospitais do país para que qualquer pessoa que apresente sintomas de infecção respiratória possa receber atendimento. Só que, segundo especialistas, o governo deveria se preparar também para o caso de um surto doméstico. Neste hospital aqui em Tóquio, onde pacientes com coronavírus recebem tratamento, são apenas 11 quartos com estrutura para a quarentena. O professor Wada diz que, apesar do Japão ter um sistema de saúde avançado, leitos em hospitais não serão suficientes com a progressão do surto. O número
número de mortes continua avançando rapidamente. Em Wuhan, a cada 4 dias, o número de infectados dobra. Os 2 hospitais construídos em 2 semanas não param de receber pacientes. Ginásios esportivos foram transformados em locais de quarentena. A morte do médico Li Wenliang causou comoção no país. Ele foi punido pelo governo chinês por emitir o primeiro alerta sobre a doença. Acabou contaminado e morreu na quinta-feira. Antes do Brasil retirar seus cidadãos da cidade, outros países, como Estados Unidos, Rússia e Itália, já tinham feito o mesmo. E assim como no Brasil, os resgatados estão sendo mantidos em quarentenas em bases militares, como esta no estado americano do Texas. Aqui fora eu já estou utilizando a máscara. Mas teve brasileiro que preferiu permanecer na China. Então, eu estarei mostrando um pouco do meu dia, da minha rotina. É o caso do treinador de futebol Marcelo Alves. Ele mora em uma cidade que fica a 200 quilômetros de Wuhan. Essa aqui é a minha sacada, né? Isso aqui é o alojamento de alguns estudantes que acabam permanecendo na escola. Os pais acompanham tudo do Brasil. Falam todos os dias com Marcelo para saber das novidades. Passarinho tem que voar. Tem que voar. Não tem que ficar na beira do pai, não. A mãe, Dona Marina, também está tranquila. Eu falei para ele, olha, se cuida, viu? Não saia sem a máscara. Ele falou, não, mãe, pode deixar, não se preocupe. Então, não me preocupo mais.